Olá! Sejam bem-vindos de volta à nossa conversa sobre história. Hoje a gente vai encarar uma das maiores perguntas que existem. Afinal, de onde nós viemos? Para a gente começar, vamos pensar um pouquinho sobre essa questão. Tem uma história bem famosa de uma gorila chamada Coco, que aprendeu a se comunicar usando a língua de sinais. Histórias como essa nos fazem pensar: o que será que nos separa de verdade dos outros animais? É um ótimo ponto de partida para a nossa investigação de hoje. Então vamos lá, mergulhar de cabeça nessa pergunta. De onde viemos é um mistério que as pessoas no mundo todo tentam resolver há milhares e milhares de anos. E para tentar resolver esse mistério, a humanidade desenvolveu basicamente duas formas principais de explicação. De um lado, temos as narrativas religiosas, que são baseadas na fé e nas tradições e buscam explicar o nosso propósito, o significado da nossa existência. Do outro lado, temos as teorias científicas, que se baseiam em provas, em observações, para explicar o processo físico de como tudo aconteceu. É bem importante a gente entender que são duas maneiras diferentes de olhar para essa mesma grande questão, ok? Primeiro, vamos explorar o primeiro caminho. Como será que as histórias mais antigas do mundo, as narrativas religiosas, responderam essa pergunta? Muitas culturas ao redor do mundo têm histórias de criação muito poderosas. Por exemplo, para o povo Yorubá, lá da África, os seres humanos foram moldados do barro. Já para os Tupi-Guarani, aqui do Brasil, o primeiro humano foi criado pelo deus Tupã. E claro, tem a narrativa judaico-cristã, muito conhecida, que conta a história da criação do mundo em 6 dias. Essas histórias, que são passadas de geração em geração, são super importantes para a cultura e para a identidade de um povo. E uma coisa que muitas delas têm em comum é a ideia de que os seres humanos surgiram já prontos, exatamente como somos hoje. Mas lá no século XIX apareceu um jeito totalmente novo de investigar esse mistério, usando um outro tipo de ferramenta, a ciência. Essa ideia, que mudou tudo, veio de um cientista, um naturalista, chamado Charles Darwin. Depois de uma viagem muito longa pelo mundo observando plantas e animais, ele propôs algo incrível, que todos os seres vivos, inclusive a gente, se transformam ao longo de períodos imensos de tempo. E essa é a ideia central da palavra evolução. Guardem bem essa palavra. Evolução significa que as espécies não são fixas, elas não são sempre iguais. Elas mudam, se adaptam, com o passar de muito, muito tempo. Tá, mas como essa evolução acontece? O Darwin chamou esse mecanismo de seleção natural. Vamos pensar assim: a natureza impõe desafios, certo? Tipo, encontrar comida, aguentar o frio. E os indivíduos que nascem com características que ajudam a superar esses desafios têm mais chances de sobreviver e de deixar filhos. Com o tempo, essas características boas vão sendo passadas para frente e se tornam cada vez mais comuns. É como se a própria natureza selecionasse os mais adaptados. Como a evolução leva milhões de anos, a gente não consegue sentar e assistir ela acontecer, né? Por isso, os cientistas viram uma espécie de detetive, que estuda pistas muito antigas deixadas para trás, os fósseis. E estudando esses fósseis, os cientistas classificaram nossos parentes antigos que já andavam sobre 2 pés como hominídeos. Esse é um termo-chave que a gente precisa guardar. E olha só essa linha do tempo. Uma coisa muito importante para entender aqui é que a evolução humana não foi uma linha reta, com a espécie vindo depois da outra bonitinho. Foi mais parecido com uma árvore, com vários galhos. O Australopithecus, por exemplo, que começou a andar sobre 2 pés, é como um tronco mais antigo, de onde saíram outros galhos, como o Homo habilis, o primeiro a fabricar ferramentas de pedra. E uma das descobertas mais famosas de todas foi a de um fóssil de Australopithecus que os cientistas apelidaram de Lucy. O esqueleto dela foi uma peça-chave no nosso quebra-cabeça, porque provou que nossos ancestrais já andavam em pé muito, mas muito antes de terem cérebros grandes como os nossos. E aqui vem um grande salto. O que marca o início do grupo que os cientistas chamam de gênero Homo, do qual a gente faz parte, é exatamente isso: a habilidade de pensar, planejar e criar ferramentas de propósito. Começou com o Homo habilis, que significa homem habilidoso. Faz todo sentido, né? Depois veio outra conquista que mudou tudo: o domínio do fogo. Isso foi uma vantagem gigantesca. O fogo aquecia, protegia contra animais ferozes e, principalmente, permitia cozinhar os alimentos, o que deu mais energia para o cérebro se desenvolver. Bom, e todas essas pistas, todas essas conquistas, nos trazem finalmente até a nossa própria espécie, o Homo sapiens. E o que a nossa espécie tem de tão especial?
Basicamente, um cérebro muito maior e mais complexo que nos deu a capacidade de criar linguagens, arte, cultura, de nos organizar em grupos enormes e de nos adaptar a praticamente qualquer lugar do planeta. E agora, um fato super curioso. Por muito, muito tempo, nós não estávamos sozinhos no mundo. A nossa espécie, Homo sapiens, conviveu com outras espécies de humanos, como os neandertais. Já pararam para pensar nisso? O planeta teve vários tipos de humanos ao mesmo tempo. Ufa, quanta informação! Então vamos fazer o seguinte, vamos revisar rapidinho as pistas mais importantes da nossa investigação, para fixar bem o conteúdo. Então, para resumir, lembrem-se que existem duas grandes formas de explicação, a religiosa e a científica. Lembrem-se dos conceitos de evolução e seleção natural. E, claro, dos grandes marcos da nossa jornada. Andar sobre 2 pés, criar ferramentas, dominar o fogo e desenvolver um cérebro grande e complexo. Agora, uma perguntinha para testar a memória. Qual foi aquele grande salto que diferenciou o gênero Homo dos seus antepassados? E a segunda pergunta, se fosse para explicar o que é seleção natural de um jeito bem simples para um amigo, como seria? E para a gente terminar, fica uma reflexão. Saber que já existiram várias espécies de humanos ao mesmo tempo nos faz pensar o que de fato significa ser humano hoje em dia. É uma ótima pergunta, não é? Obrigado pela companhia nessa aula e até a próxima.